Então, todos esses objetos que nós criamos até agora, incluindo as formas, quando a gente cria esse objeto, ele é um objeto que a gente chama que ele é travado. Ele não está convertido em curva. E quando ele não está convertido em curva, impossibilita que eu trabalhe com uma ferramenta que a gente vai ver nessa videoaula, que é a ferramenta Forma. É a ferramenta que vai editar os objetos que estão em curva, correto? E como é que a gente faz para transformar esse objeto em curva? A gente pode fazer de algumas formas. Eu posso clicar com o botão direito sobre esse objeto e vir aqui ó, em converter em curvas. Esse objeto agora está convertido em curva. Ou dei um Ctrl Z, então ele não está mais em curva. Posso simplesmente clicar no objeto e apertar a tecla Ctrl Q, que é o atalho, e agora eu converti ele em curva. Quando eu converto esse objeto em curva, eu permito que a minha ferramenta Forma trabalhe nesse objeto, editando esse objeto. Na criação de objetos de imagens vetoriais, nós trabalhamos baseados em vetores. Esses vetores eles são alterados, são um misto entre pontos e linhas. Esses pontos âncoras, esses nós, como nós chamamos, eles são editáveis. Então eu consigo clicar aqui em cima, nós temos 4 nozinhos aqui, ó. Com a ferramenta Forma selecionada, eu consigo clicar nesse elemento e arrastar, alterando por completo a forma que eu tinha. É como se eu estivesse fazendo uma modulação nesse objeto. E isso pode acontecer, olha, em qualquer uma desses nós. Quando eu vou criar aqui um outro objeto do lado sem transformar ele em curva, tá? Quando eu vou trabalhar esse objeto aqui sem estar em curva, reparem que já fica diferente, né? Olha aqui. A ferramenta Forma ela vai ter uma outra ação nesse elemento. Ela simplesmente vai, se eu pegar aqui e arrastar, ela vai dar uma angulação, vai abaular os cantos desse quadrado, desse retângulo. Ó. Então quando eu puxar, olha lá o que acontece. Isso significa que o meu objeto não está em curva. Pode ser que eu queira realmente fazer essa ação. Eu quero transformar esse meu quadrado em algo um pouco mais suave, né? Mais abaulado. Então eu posso sim utilizar a forma aqui antes dele ser transformado em curva. Mas se eu quero editar esse objeto para que ele tome uma forma diferente, uma forma específica a qual eu queira trabalhar com ele, eu preciso primeiro converter esse objeto em curva clicando em Ctrl Q. E aí quando eu venho aqui na ferramenta Forma agora, olha lá o que acontece. Ele tem os pontos âncoras. Reparem que aqui agora ó, criou dois nós, porque ela estava um pouco abaulada quando eu transformei ela em curva. Então, diferente desse aqui que só tem um nó em cada ângulo, aqui eu fiquei com 2 nós em cada ângulo. E isso pode ser a quantidade de nós no objeto, numa linha, ela pode ser adicionada, dando 2 cliques, ó. Dei 2 cliques, criei mais um nó. Estou criando vários nós aqui. Então o que vai acontecer quando eu puxar aqui, ó? Olha lá. Ele vai interagir simplesmente com a linha que está até o próximo nó. Então se eu mexer esse nó aqui, essa linha e essa linha vão ser alteradas até elas acharem um outro nó. Ok? Isso vai acontecer com todas as outras áreas, com todos os outros nós e linhas desse objeto. Então a ferramenta Forma ela serve para modular os nossos objetos, correto? Eu posso criar nós com ela, ou eu posso excluir esses nós dando 2 cliques em cima de um nó já existente, olha lá. Agora, o que vocês acham que vai acontecer se eu apagar esse nó aqui? Se eu der 2 cliques nesse nó, a gente não vai ter mais um nó para segurar essas 2 linhas como elas estão. Então se eu clicar aqui, os outros 2 nós que vão estar trabalhando nessa linha são esses aqui na diagonal. Muito provavelmente nós vamos ter uma linha aqui reta na diagonal, então vamos confirmar. Olha lá, eu excluí aquele nó
e aí os dois nós restantes é que vão interagir, vão dar início e fim a essa reta, correto? Então, ó, cliquei, criei mais um nó, voltei para ele para lá, vou apagar, ele voltou ao contrário. Criei um nó, arrastei, ele ficou, dei 2 cliques, ele sumiu. E por assim adiante eu posso clicando aqui nos nós até eu excluir por completo o meu objeto. Lógico que essa não é a melhor forma de se excluir um objeto, mas sim tem como fazer isso. Se por um acaso você sem querer sumir com um objeto aí e não sabe o que aconteceu, pode ser que você tenha apagado nós a mais fora do permitido, correto? Criei um outro quadrado, já converti ele em curva, voltei com ele só para poder mostrar para vocês aqui como se trabalhar com nó. Gostaria que vocês fizessem alguns testes. Esses testes podem ser em qualquer uma das formas que nós já aprendemos, em retângulo, em elipse ou as outras formas, todas vão funcionar. Quer ver? Vou pegar uma estrela agora, vou criar a estrela, vou dar um Ctrl Q para converter ela em curva, vou pegar minha ferramenta forma e agora eu consigo editar essa minha estrela, alterando, movendo os nós de lugar ou simplesmente adicionando novos nós a essa forma. Correto? Então vou pedir para que vocês treinem aí até a nossa próxima videoaula.